E aí, pessoal, tudo bom? Agora vamos com a gestão de pessoas, tá certo? Um assunto super agradável também, tão quanto as outras disciplinas de administração que a gente está aqui corrigindo. Acredito que você tenha se dado muito bem nessas questões aí, você que teve essas aulas aí comigo também, tá legal? Ou vamos olhar a primeira questão aí? Primeira questão fala: compete à unidade de gestão de pessoas regular as relações de trabalho entre grupos com níveis distintos de poder, dentro e fora da organização. Olha só, meus queridos, a unidade de gestão de pessoas em uma organização, ela tem como missão administrar essa questão do relacionamento indivíduo com a sua respectiva organização, certo? Tem a missão de relacionar essa questão do indivíduo com a sua organização. Nesse sentido, o que acontece é que quando a gente fala de uma organização moderna, hoje, uma organização moderna, ela trata-se de um sistema que a gente chama sistema aberto. É aquela que também está voltada, está preocupada com o meio externo, com o contexto no qual ela está inserida, né? E a questão fala: compete à unidade de gestão de pessoas regular as relações de trabalho entre grupos com níveis distintos de poder, dentro e fora da organização. Bom, quando ele fala regular relações de trabalho, até aqui maravilha. Entre grupos com níveis distintos, até aqui uma maravilha, níveis distintos de poder. Agora, esses grupos estão dentro da organização. Então a questão é o gabarito como errado, uma vez que, apesar de hoje as organizações serem um sistema aberto, repito, em que a administração ela também se preocupa com o meio externo à organização, trata-se de uma missão da gestão de pessoas, ver qual é a contribuição que o indivíduo dá para a organização dele e qual é o benefício que a organização está dando para esse respectivo indivíduo. Então, essa questão de fora da organização regular as questões de grupos de trabalho, a questão se tornou errado pelo fora. Então, vamos para a próxima questão? A formulação e a aplicação de critérios objetivos para a auditoria permanente dos procedimentos organizacionais relacionadas aos recursos humanos compõe a política de desenvolvimento de pessoas. Olha, questão meramente interpretativa, meus queridos. Desenvolver pessoas é toda aquela função, subsistema da gestão de pessoas, cujo objetivo principal é desenvolver as pessoas. Então está aqui dentro o treinamento, o desenvolvimento de pessoal, a educação e os sistemas também de controle. Agora dá uma olhada, a formulação e a aplicação, olha, de critérios objetivos. Para auditoria, ver se o cara está fazendo aquilo que deveria fazer da maneira correta. Permanente, dos procedimentos organizacionais relacionados aos recursos humanos, compõe então a política de desenvolver pessoas, com certeza a questão correta. Dá uma olhada na próxima. Os bons desempenhos individuais estão diretamente relacionadas às habilidades envolvidas, certo? E não a motivação para o trabalho. Meus queridos, a questão, essa daqui é para o cara não zerar. Essa é para o cara não zerar, para não ficar triste, porque pelo amor de Deus, como é que o bom desempenho não depende da motivação, meus queridos? Quer dizer, então, claro, eu seria uma exceção, só estou aqui gravando não por dinheiro, mas por amor mesmo, né? O pessoal nem precisa me pagar, na verdade. Aliás, minhas aulas inteiras é só por amor, tá? Eu trabalho por amor. E nesse caso, a questão está dizendo que não há motivação e isso não tem relação aí com o desempenho do cara. Pelo amor de Deus. Vamos para a próxima, que essa aí já está me envergonhando. O líder que busca criar uma cultura favorável, olha, cultura favorável ao sucesso da organização e encontrar caminhos para a realização de metas, ele demonstra comportamento orientado para a macroliderança, o nível máximo, abrangente e a visão de futuro? Opa, questão correta, muito simples, muito tranquila. Vamos para a próxima? Os profissionais de gestão de pessoas devem ser capazes de gerenciar processos de mudanças e atuar em conjunto com as demais áreas da organização, claro. Atitudes que favorecem constantes inovações e soluções de problemas. Meus queridos, correto. É justamente a visão que a gente tem das organizações modernas, é sair um pouco daquela estrutura funcional em que o RH está centrado só na missão dos recursos humanos, e hoje as organizações estão buscando realmente relacionar o departamento de gestão de pessoas com os demais departamentos de uma organização. É justamente a visão de hoje. Isso favorece a criatividade, a inovação? Claro que favorece. Dá uma olhada na próxima questão agora.
A próxima diz: na gestão por competências, opa, falamos muito da gestão por competências. Quando na aula falei de gestão por competência, a gente falava de chá. Tem diversos tipos de chá, né? Capim santo, camomila, chá preto, chá verde. Agora, o que eu estou falando aqui é o chá que tem C como conhecimento, né? Conhecimento. O H é de habilidade e o A é de atitude, no sentido de que competência ou gestão por competência é aquela que busca também desenvolver os conhecimentos, as habilidades, as atitudes do indivíduo. No sentido de que a questão fala que a implementação de estratégias depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente político, tecnológico, econômico e social em que a organização se insere. Meus queridos, a questão ela está falando assim: na gestão por competência, a implementação de estratégia depende essencialmente de aspectos relativos ao ambiente político, tecnológico, econômico e social em que a organização se insere. Pensa comigo a ideia. Quando a gente fala da gestão por competência, é um modelo, uma filosofia diferenciada de gestão, que inclusive busca dar uma autonomia maior para o indivíduo, para que ele possa desenvolver seus conhecimentos, habilidades e atitudes, é ou não é? E quando a gente fala disso, a essência da gestão por competência é principalmente observar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos indivíduos e as competências organizacionais também, que são os processos, os recursos que ela possui, os produtos. Inclusive, cada organização tem suas competências organizacionais, que dentre elas poderá ter também aquelas core competências dita lá por Ramel e para Hallard, está lembrado desses autores? Pois é. Meus queridos, na gestão por competência, que é um sistema, uma filosofia nova, a essência é analisar o sistema político, o sistema, como ele diz, dá uma olhada na questão, o sistema político, ele fala também tecnológico, econômico e social em que a organização se insere. Olha, eu julgo esse essencialmente matando a questão, tornou a questão morta, errada, porque quando ele falou que, se ele dissesse que na gestão por competência as implementações de estratégias dependeria dos aspectos do ambiente político, tecnológico, econômico e social, eu diria certo. Agora, quando ele fala essencialmente, eu acho exagero no sentido de que faz parte da gestão por competência, mas não é a essência, tá ok? Então, questão falsa. Vamos olhar a próxima? A próxima fala: a maioria dos métodos de avaliação de desempenho fornece informações a respeito do contexto de trabalho, certo? Além de medir o comportamento e a produtividade individual, corretíssima. Quando a gente fala de avaliação do desempenho, faz parte daquela missão aplicar pessoas, da gestão de pessoas, e a gente fala muito bem disso quando comenta que influencia e analisa o contexto do trabalho, mede o comportamento e a produtividade do indivíduo, questão correta. Dá uma olhada na próxima. Demandas de aprendizagem equivalem à necessidade de desempenho resultante de lacunas relacionadas às capacidades dos profissionais da organização. Lacuna na gestão de pessoas a gente chama também de gap. Não é isso? Gap. E a gente sabe muito bem que são as demandas das organizações, demanda de aprendizagem, inclusive, aquilo que os membros da organização estão precisando, aquilo que eu chamo de lacuna. Então a questão está correta, ele está apenas dizendo que a demanda de aprendizagem, aquilo que os indivíduos precisam aprender, equivale à necessidade de desempenho resultante das brechas, das lacunas, das discrepâncias entre aquilo que a organização necessita e aquilo que ela tem, tá legal? Questão correta. Vamos ver a próxima? Opa, não tem próximo. Então, volta a imagem para mim. Meus queridos, foi um prazer imenso corrigir essas questões com você. A gente tem que ficar tranquilo porque a luta, ela continua. E você sabe muito bem que tem ferramenta no mercado disponível para você. Você está dentro de uma delas. aulamove.com. Abraço.